Olá! Você tem medo de errar num corte de cabelo? Meu nome é Tabata Paula, eu sou hairstyle, educadora e mentora de hairstyles. E vou aqui contar algumas dicas para você, algumas coisas que aconteceram comigo, para que você perca esse medo de cortar o cabelo. Muito bem, eu estava conversando hoje, recebi uma aluna, que não é aluna minha, mas ela é aluna lá na escola. Ela veio fazer minhas unhas, né, e a gente estava conversando, que ela disse que ela morre de medo de cortar o cabelo, porque ela errou numa atividade que ela fez com a boneca. E aí eu comecei a contar para ela algumas coisas que aconteceram. Eu dou aula há muitos anos já, né, e eu já vi várias coisas acontecerem. Alunas que no primeiro dia de aula, quando não tinham boneca ainda, elas choravam, elas ficavam tensas, a mão tremia, elas faltavam, dava dor de barriga, acontecia muitas coisas. E uma das coisas que acontecia é que às vezes a gente não tinha boneca na época que eu comecei a dar aula, não existia essa didática de dar aula em boneca, nós íamos direto para modelo. E quando a gente chegava, quando eu colocava as alunas para já atender a modelo, elas tremiam, era assim, era um dia muito difícil, muito tenso, né? E porque a modelo também, né, que é a pessoa que vai ser atendida, ela realmente ela já vem insegura porque sabe que vai ser atendida por estagiários, né? Mas isso é normal, faz parte do aprendizado. E aí eu comecei a contar para ela que quando eu comecei a atender, era recém-formada, eu nem tinha pegado o meu certificado ainda, né, do curso. E eu fui convidada para ir para um centro comunitário, eu estava sendo paga para isso, eu fui para o centro comunitário para poder fazer cortes gratuitos naqueles eventos de ação social, que se tira RG, se verifica a pressão e tem cortes de cabelo. E aí eu fui toda de branco, porque a gente vestia branco na época, ó, tem um trem passando por aqui. E aí eu fui toda de branco, toda chique, levei minha cadeira, estava me sentindo a hairstyle, né? Não tinha nem meses, não sabia mal pegar, nem sabia escolher tesoura ainda, né? E aí eu fui para esse centro comunitário, que foi lá em Guaratinguetá, no centro comunitário do Engenheiro Neiva até. E ali fizeram aquela fila de gente para cortar o cabelo, né? E de repente eu fui atender uma senhora que ela já era cliente do meu salão, que ela tinha 5 filhos até, e eu atendi ela, sempre cortava o cabelo gratuitamente, sempre estava tudo certo. Ela queria o cabelo curtinho, igual da Dilma Rousseff, que o cabelo dela era grosso. E daí, quando eu fui cortar o cabelo dela, ela estava com um bebê no colo. E quando ela colocou aquele bebê no colo e sentou, né, eu comecei a cortar. A hora que eu fui fazer essa parte aqui, o neném mexeu, ela foi olhar para o bebê e eu cortei a orelha dela, dei um pico na orelha dela. O que aconteceu? O sangue jorrou para minha roupa branca. Então aquela roupa branca, o mais interessante de tudo, que eu fiquei tensa, eu parei, eu paralisei, eu falei, pronto, minha carreira está acabada. Nisso, todo mundo da fila começou a sair. E aí vieram socorrer ela, porque imagina, uma roupa branca. Aqui tem uma veia que quando ela espirra sangue, ah, meu Deus do céu. Quando ela pega nela, ela espirra sangue mesmo, né? Então aí já levaram pra ela, fizeram um curativo. Em vez de colocar um negocinho pequenininho, colocaram um curativo desse tamanho nela. E eu já tava desconcentrada, eu sei que da fila saíram todo mundo. E eu fui pra minha casa, porque eu morava ali perto, e eu falei, pronto, acabou minha carreira, tem que mudar de país até, e fiquei desesperada. Mas eu pensei, eu tinha um namorado na época, e eu pensei, bom, não, ele falou, não, volta lá, faz. Aí eu voltei à tarde, cheguei lá à tarde, só tinha criança que queria cortar o cabelo comigo, a máquina, ninguém queria cortar o cabelo comigo. E eu falei, pronto, agora já era, né, minha carreira. E a mulher tava lá, e de vez em quando, ela com um curativo desse tamanho, eu ficava cortando aqui, olhando pra ela. E de repente eu percebia que alguém chegava pra ela e falava assim, o que aconteceu? Aí ela falava assim, aquela cabeleireira lá, olhava pra mim e eu ficava arrasada. Eu falei, putz, sempre cortei o cabelo dela certo. Dessa vez que aconteceu esse imprevisto, acontece isso, né? E foi uma terrível. Só que
tudo passou, né? Eu glorifico a Deus por isso, porque passou e as pessoas esquecem, né? De muitas coisas, ainda mais quando a gente está aprendendo. O importante não é o começo, mas o fim. Não é como você começa. É importante, tudo faz parte, mas assim, não é, o importante não é o começo, mas é o fim delas. E eu comecei a me especializar, a buscar, a me preocupar sempre até hoje, quando eu vou cortar aqui, fazer um acabamento aqui, eu lembro daquele episódio e procuro fazer com cuidado. Então, todos os erros faz parte do nosso aprendizado, né? Então, assim, não tenha medo, tudo passa. E eu, naquela época, andava a pé, andava de van, né, daqueles transportes alternativos, e eu lembro que quando eu entrava na van, assim, eu ficava imaginando, assim, eu olhava, assim, eu ficava assim, bem quietinha, não falava com ninguém. Eu pensei, ai meu Deus, tá todo mundo aqui sabendo que eu cortei a orelha de uma mulher. Você já pensou? Que triste. Foi terrível, mas passou. E depois a minha agenda, não passou muito tempo, a minha agenda lotava de gente querendo cortar, eu fiquei conhecida. Hoje eu sou reconhecida, né? Amanhã eu vou lá em São Paulo receber um prêmio, tesoura de rubi, né? Cada dia sou reconhecida, hoje eu cobro R$ 90 por um corte, as pessoas querem horário e eu posso escolher quem atender, então isso é muito gratificante, mas foi preciso passar por um estágio. Então eu comecei quando a gente está em aprendizado, isso faz parte do nosso crescimento, do amadurecimento, faz parte das experiências que a gente passa para que a gente possa crescer com isso. Então toda experiência ela é válida para que eu possa crescer, para que a gente possa amadurecer e para que a gente possa pensar, valeu a pena, né? Eu sofri, eu tive, passei por, eu tive que chorar lágrimas de sangue, mas eu cheguei até aqui. Então, olha, não desista, vá até o final, tá? Porque é importante você tentar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, porque a prática leva à perfeição. Então, são 4 pilares. Você tem que aprender, você tem que conhecer, você tem que treinar e você tem que aperfeiçoar o que você fez. Então, às vezes você estava na fase que eu estava, de conhecer, eu estava conhecendo, mal sabia cortar um cabelo, né? Teve muitas coisas que aconteceram. E com você vai ser assim também. Talvez hoje, por conta de tanto acesso à informação, tanto acesso a YouTube, a cursos baratos, às vezes você vai evitar de passar por tanta coisa. Mas o erro é como andar de bicicleta. Você tropeça, você cai, mas você não desiste. Você quer andar de bicicleta, você vai mais uma vez, até que você já vira um atleta e corre. Então essa é a minha dica para você, tá bom? Se você gostou, dá um ok aqui, curte, para que possa o YouTube entender que mais pessoas precisam saber dessa história e serem edificadas e poderem assim tentar mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E você também, você tiver uma história de sucesso, compartilha, comenta aqui, faz um vídeo para que mais pessoas possam crescer e aprender um pouquinho, porque tudo vale a pena. Beijão para vocês e até o próximo vídeo.